A Bíblia relata com frequência grandes acontecimentos relacionados ao número 40. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés esteve no Monte Sinai 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Após 40 dias de afronta a Israel, Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto. E é por esta visão que em agosto, a Quadrangular Minas Gerais realizará um grande mover. 40 dias de milagres. Serão 40 dias vivendo os milagres de Deus, o milagre da oração, o milagre de curas e libertações, o milagre da prosperidade, o milagre do impossível, o milagre na família e o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Encerraremos a campanha com um grande batismo nas águas. Faça parte desta grande jornada, desta grande campanha e vivencie as bênçãos do Senhor se concretizando sobre a sua vida. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Que alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês, ministrando este culto online, chegando essa mensagem na sua casa. Você que está aí, levante, feche seus olhos e vamos iniciar mais um culto na presença do nosso Senhor. Amém. Pai, mais uma vez nos encontramos na Tua casa, Deus, recebendo a mensagem que vem do céu para nossas vidas. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa derramar uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Que o Teu poder possa nos encher, Deus. Que possamos ser impactados, Pai, por tudo que acontecerá neste culto. Que a palavra que for ministrada, Pai, ela possa vir, ó Pai, trazendo revelação, trazendo transformação em nossas vidas. Que não saiamos, ó Pai, ou não fiquemos aqui da mesma forma, mas que possamos ser transformados pelo Teu poder e pela Tua unção. Nós entregamos, Pai, as nossas vidas nas Suas mãos. Fale aos nossos corações, enche as nossas vidas, enche este lugar, esse ambiente com o Teu poder e o Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus, Pai, que este culto seja entregue nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode louvar comigo? Vamos cantar ao Senhor, louvando que Ele é tremendo e que a graça dEle é dada de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Cante! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Cante ao Senhor. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. É como um sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Cante!
Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ele é o Cordeiro de Deus, digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Cante! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, nós cantamos a Ti, Senhor, por tudo que fizeste a nós. Santo! Você que pode, aplauda o Senhor, Ele é digno. Aleluia! Santo é o Senhor. Nós te adoramos, Deus. Exaltamos a beleza da Tua santidade. Tu és o Deus poderoso, que não deixa nenhum para trás. Te adoramos, Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Oh, te adoramos, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixa
as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Ele é luz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, cante, igreja. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não há outro amor igual ao Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Boa noite, meus queridos. Paz seja convosco. Temos a satisfação de estar diante de mais uma ceia do fortalecimento na presença de Deus. E neste momento nós vamos consagrar, apresentar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem compreendido o poder da palavra de Deus, o valor da palavra de Deus, e que tem compreendido a sua própria fé, a sua própria caminhada com Deus. Nós temos uma responsabilidade quanto àquilo que nós escolhemos. E quando nós escolhemos a Deus, nós escolhemos a palavra de Deus. Quando nós escolhemos a Deus, nós escolhemos os mandamentos, os princípios, os valores que estão contidos nessa palavra. Quando nós escolhemos a Deus, nós não escolhemos obedecer aquelas áreas que nos agradam, que nos importam, e deixar de lado aquelas outras que talvez não são tão interessantes, pelo menos a primeiro momento para nós. Mas nós escolhemos obedecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel e que Ele cumpre todas as suas promessas. Portanto, eu louvo a Deus pela sua vida que tem compreendido isso em relação aos dízimos e em relação às ofertas, porque é uma área em que o próprio Deus se coloca à prova, e o próprio Deus, Ele fala conosco dizendo assim: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E essa prova, imediatamente após nós entregarmos, devolvermos, oferecermos no altar de Deus o dízimo que é santo ao Senhor e a oferta. Então, quando nós cumprimos a palavra de Deus, Deus não falha em cumprir a sua promessa decorrente daquela palavra citada na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos dias, sobre as nossas mãos. Louvado seja Deus por isso, Ele é fiel. E como eu disse, quem obedece a Deus
e prova a Deus, percebe que aquele mandamento de Deus, que talvez inicialmente pareça mais pesado, ele vai ser um refrigério, ele vai ser uma vitória naquela área, que talvez é uma área de tanta luta, de tanta dificuldade e de tanta necessidade de Deus. Digo isso a respeito da área das finanças. É realmente uma luta, é realmente uma batalha. Nós temos que trabalhar no sentido de ganhar o nosso pão e às vezes trabalhar num sistema que não te valoriza da maneira que você pensa que poderia ser valorizado, num sistema onde o salário às vezes não é a contento de acordo com tantos sonhos que nós temos. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo que nós não confiamos no sistema deste mundo, e nós não confiamos na resposta que simplesmente vem à nossa mão, mas que nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. E quem é dizimista, quem é ofertante, tem provado isso no seu dia a dia, tem provado isso acontecer na sua vida, a providência milagrosa de Deus. Pai Celestial, nós consagramos ao Senhor agora os dízimos e as ofertas que os seus filhos oferecem ao Senhor. Depositam, meu Deus, colocam no seu altar, transferem através de um Pix, fazem um depósito na conta bancária, não importa, Senhor. Nós consagramos ao Senhor agora a fidelidade, a obediência e o amor de cada filho do Senhor que procura andar em fidelidade e em cumprimento à sua palavra. E nós pedimos a bênção da prosperidade, a bênção da abundância, da multiplicação, da realização dos sonhos sobre a vida de todos os seus filhos, no poder que há no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje é ceia do fortalecimento. Você já deve ter preparado aí com você pão. O meu já está aqui preparado, separado. E você já deve ter preparado também a água. O pão e a água são para nós símbolos da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus que nos fortalecem. E nós nos baseamos naquela alimentação que Deus deu para o profeta Elias, quando ele estava extremamente desanimado, quando ele estava até mesmo depressivo, depois de enfrentar os profetas de Baal, depois de ter aquele grande enfrentamento e ficar com medo das ameaças feitas por Jezabel contra a sua vida. E Deus o fortaleceu. E Deus também fortalece a mim e fortalece a você. Nós passamos momentos que às vezes são momentos difíceis e nós podemos, é muito bom saber isso, que nós podemos contar com Deus. Eu quero que você saiba disso, que você pode contar com Deus. Nós não servimos a Deus de uma forma religiã vã, nós servimos a Deus de uma forma vital, é com a nossa vida. Deus interage conosco, nós interagimos com Deus, existe um relacionamento e você pode esperar em Deus, você pode esperar na fidelidade, no amor de Deus para contigo, para com a sua casa, para com a sua vida, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre adoração de verdade, nessa ceia do fortalecimento. Lembrando que nós estamos nos 40 dias de milagres e o tema desta semana é o tema impossível, o milagre do impossível. E hoje, falando sobre adoração de verdade, eu gostaria de compartilhar com você sobre a operação impossível de Deus na nossa vida, os impossíveis de Deus acontecendo na nossa vida. Mas eu gostaria de destacar porque que Deus é poderoso para realizar os impossíveis, todos nós sabemos. Mas por que é que algumas pessoas experimentam os impossíveis de Deus mais do que outras pessoas? E isto é um fato. Quando nós pensamos nisso, nós não podemos incorrer no erro de pensar que Deus está discriminando, ou de pensar que Deus está preterindo uns aos outros, porque a palavra de Deus diz que Deus é um Deus justo, e Ele trata todos nós de igual modo. Porém, a forma e a maneira dele operar na nossa vida depende da nossa fé, e a nossa fé depende do conhecimento que nós temos da sua palavra, e o conhecimento ele é marcado pela obediência que nós temos à sua palavra, ou a obediência que temos àquilo que nós conhecemos e que está escrito na sua palavra.
Então, já dizendo para você antes de lermos o texto, nós vamos começar com o texto de Deuteronômio, capítulo 12, verso 13 e verso 14. Deuteronômio, capítulo 12, verso 13 e verso 14. Mas já adiantando, a premissa do que vamos tratar é exatamente esta. Aquilo que eu conheço da palavra de Deus, eu preciso obedecer, eu preciso cumprir, eu preciso fazer de acordo com o que Deus exige na sua palavra. Esta é uma das maiores chaves para andar nos impossíveis, ou para realizar ou viver os impossíveis de Deus. O texto diz assim: guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. Nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O verso 13, ele também, na nova versão transformadora, ele diz assim: tenham o cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entenderem. Versículo de número 13. Eu vou repetir. Tenham um cuidado de não sacrificar os seus holocaustos onde bem entenderem. E também, na nova versão atualizada, diz assim: cuidado, não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem. Aqui eu destaquei esse verso 13 que nós lemos na versão da ARA, que é Almeida, Revista e Atualizada. O verso 13 diz: guarda-te. Mas eu quis trazer essas outras traduções, porque nelas aparecem a palavra cuidado. Tenha cuidado. Ora, você nunca vai ver escrito no seu automóvel uma frase assim: cuidado, não abra o paraquedas. Você não vai ver isso escrito no seu carro. Por quê? Porque no seu carro não tem paraquedas. Então não tem porquê, não há motivo de ter uma advertência dizendo para não abrir paraquedas. Quando existe a palavra cuidado, ela nos transporta a um mal evidente, a um mal não apenas aparente, mas evidente, a um mal que pode acontecer, a um erro que existe a condição de se concretizar. É por isso que aparece a palavra cuidado. Não tem nenhum sentido a palavra cuidado aparecer diante de uma situação que seja improvável, aparecer diante de uma situação que não possa nos trazer um dano. Então, quando nós observamos o texto aqui, ele é claro, ele está dizendo: cuidado para não sacrificar os seus holocaustos onde bem entenderem. Mas aqui fica para nós também uma pergunta: por que é que esse texto aparece nas Escrituras? Porque até uma vez que aqui está falando de holocaustos, é uma oferta, é um sacrifício. Por que é que a palavra de Deus, próprio Deus, ele está dando uma advertência, está dizendo: não façam isso em qualquer lugar, ou não façam isso no lugar em que vocês bem entenderem? Por que é que Deus está colocando essa advertência? Ora, visto que fazer um holocausto, fazer um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, aparentemente é algo muito bom, é algo aprazível, é algo importante. Por que então esta referência? Por que então esta advertência dada pelo Senhor? Cuidado, não façam da maneira que vocês querem, onde vocês bem entenderem, em qualquer lugar que encontrarem. É isso que nós vamos observar hoje, nesta pregação de ceia do fortalecimento. Quando nós observamos a palavra de Deus, em 2 de Crônicas, capítulo 29, versículo 16, nós vamos ver escrito assim: os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron.
Observe o que nós acabamos de ler, que os sacerdotes entraram não na casa de um Deus que era adorado naquele tempo, não na casa de uma pessoa, não na casa do próprio sacerdote, mas eles entraram na casa do Senhor. E entraram, interessante, na casa do Senhor para a purificar. Olhe bem, e purificando a casa do Senhor, tiraram para fora toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Primeira coisa que nós vemos então nesta mensagem de adoração de verdade é fazer o que é destruidor. Quando nós não adoramos de verdade, nós começamos a fazer algo que nos destrói. Nós começamos a fazer algo que nos joga no buraco. E quando nós vemos esse texto aqui, ele é uma prova de que a adoração naquele tempo em Israel estava corrompida. E meus queridos, esta pregação de hoje, talvez alguns vão se chocar com o que nós vamos elucidar, com o que nós vamos trazer aqui. Mas o que eu estou trazendo para vocês é Bíblia, é palavra pela própria palavra. Mas o povo de Israel, ele andou na idolatria em todo o tempo da sua história no Antigo Testamento. Ele andou voltado para a idolatria. O cativeiro babilônico foi um marco para poder dar para eles uma ingerência e dizer: vocês precisam sair disso. Depois do cativeiro babilônico, o povo de Israel começou a melhorar nesse sentido e a não ser tão idólatra. Mas, na maioria da sua caminhada, os profetas enfrentaram, e quando você lê na Bíblia, os profetas falando o tempo inteiro, exortando o povo, exortando reis, e dizendo que não deviam adorar a outros deuses. Isso parece algo que não deveria acontecer no meio daquele povo, uma vez que Deus se manifestou a eles, uma vez que Deus os chamou para serem o seu povo, uma vez que Deus lhes deu um nome, uma vez que o Senhor lhes deu o seu próprio nome, mas eles andavam na idolatria. E aqui nós observamos dentro do templo do Senhor imundícia, aquilo que não agradava a Deus, misturado, obviamente, com aquilo que agradava a Deus. Deus não aceita uma mistura. Então, quando a gente começa a pensar sobre fortalecimento, nós precisamos trazer isso para a nossa vida hoje. Porque veja bem, toda a palavra de Deus é inspirada, mas não significa que tudo o que está escrito nesta palavra que é inspirada, preste atenção, é para ser aplicado na nossa vida. Por exemplo, o que eu estou lendo. Não significa que o texto aqui que está dizendo que havia imundícia na casa do Senhor. Isso não significa que eu devo trazer imundícia para a casa do Senhor. Pelo contrário, isso significa que eu não devo compactuar e nem trazer imundícia para a casa do Senhor. Então compreenda, a palavra de Deus ela é inspirada, mas eu preciso entender a história que está contida aqui. Eu preciso compreender o contexto. Eu preciso compreender o texto na sua integralidade. É por não entender o texto na integralidade que muitas pessoas vão dizer assim: no Antigo Testamento havia sacrifício de animais, então isso me aprova fazer sacrifício de animais hoje. Ora, aquele sacrifício de animais estava marcando um tempo na história, na escatologia, no momento bíblico. Aquele sacrifício de animais estava marcando um momento e tipificando o que iria acontecer com Cristo em meu favor e a seu favor. Não é para poder ser tomado esse texto dessa forma e hoje então as pessoas fazerem sacrifício de animais. Outro exemplo que eu vou dar aqui, talvez alguns vão ficar um pouco exclamados com isso, mas por exemplo, as festas bíblicas, quase todas as festas, todas elas apontam para Jesus, mas quase todas elas já se cumpriram em Jesus. As festas bíblicas se cumpriram no Senhor, mas tem gente querendo vivenciar as festas bíblicas hoje, fazer como se fazia no Antigo Testamento, enquanto isso estava apontando. A mesma coisa, tabernáculo. Ele era composto de peças feitas em madeira, banhadas a ouro, peças que simbolizavam a presença, o poder e a manifestação do Senhor Jesus. Não é
porque isso está relatado no Antigo Testamento e porque Deus disse que o tabernáculo deveria ser construído, que hoje nós devemos construir um tabernáculo, que hoje nós devemos construir uma arca da aliança nas mesmas proporções e medidas que foram dadas para Moisés e colocar no templo, na igreja, e prestarmos a ela uma veneração. Não, nós não podemos fazer isso. Na verdade, nem no Antigo Testamento a arca era adorada, era venerada. A arca era um simbolismo, uma simbologia da presença de Deus, embora o tabernáculo é uma simbologia do tabernáculo que existe no céu. Obviamente, não com todo o fulgor do que existe no céu. Aqui na terra nós não temos elementos para poder imitar, ou melhor, para poder imitar nós temos, mas para poder trazer na realidade o que existe no céu, nós não temos esses elementos. Então eles se parecem como o homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, mas não significa que ele é Deus, não significa que ele é igual a Deus. Ele traz a imagem e a semelhança de Deus. Deus, ele é muito maior do que nós. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Então quando nós vemos esse texto da palavra de Deus, ele nos mostra que a imundícia, primeira coisa, estava dentro do templo. Como é que hoje nós podemos lidar com isso? Será que hoje nós podemos trazer a imundícia, aquilo que não agrada a Deus, para dentro do templo? Claro que sim, na nossa forma de cultuar, na nossa maneira de cultuar a Deus, mas também para dentro deste templo. Eu estou dizendo do seu próprio corpo, porque você hoje é templo do Deus vivo. E como é que a gente faz isso? Quando a gente começa a servir a Deus da maneira que nós pensamos que está certo, da maneira que nós achamos que é o melhor que cabe a nós. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E isso nos leva para o segundo ponto desta mensagem: apostasia. Seguir a Deus, mas do meu jeito, do jeito que me agrada. Nesse segundo ponto, nós observamos o texto que está escrito em 1 de Reis, capítulo 22, versículo 42 ao versículo 44. Era Josafá, da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Observe agora: todavia, os altos não se tiraram. Neles, o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Vou repetir essa frase final. Todavia, os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. O que significa os altos? Os altares que eram feitos e que não faziam parte do templo, não era o altar de Deus, não era o local de serviço a Deus. Aqui está dizendo que, embora Josafá ele andasse com Deus, ele seguisse o caminho do seu pai, ele não desagradasse a Deus, ele deixou permanecer os altos. Irmãos, nós podemos andar com Deus, observe bem, nós podemos andar com Deus, nós podemos servir a Deus, mas quando nós permitimos na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, quando nós permitimos, eu posso andar com Deus, mas quando eu permito, no ministério, na igreja local, nas ovelhas a quem eu pastoreio, quando eu permito permanecer aquilo que não agrada a Deus, uma adoração duvidosa, permanecer uma adoração que não é bíblica, permanecer um relacionamento duvidoso com Deus, quando eu faço isso, isso é a porta da apostasia, porque eu sigo a Deus, mas do meu jeito. E aqui entra num ponto interessante, porque tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso crescimento, é para a nossa exortação, é para nos aproximarmos mais de Deus e para servirmos mais a Deus. Então, quando nós observamos esse texto falando de Josafá, a maneira que ele caminhava, como ele caminhava com Deus, como ele obedecia o Senhor, seu pai, o rei Asa, como ele também andou com Deus. Mas quando a Bíblia diz, todavia,
Os altos não se tiraram, e neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Está dizendo, porém, contudo, ele fazendo tudo isso, contudo, ainda havia uma adoração paralela. Nós temos que olhar isso. Nós temos que olhar para a nossa vida nesse sentido, para a gente não permitir um serviço paralelo, uma adoração paralela, um jeito de viver paralelo. Um jeito de viver onde, na maioria do tempo, ou na maioria da prática, eu agrado a Deus. Mas, em outras áreas, eu permito algumas coisas que não glorificam o Senhor. Ora, meus irmãos, eu não preciso me sujar todo de esterco para ficar cheirando esterco. Basta eu pegar uma pequena quantidade e esfregar na minha mão e não fazer a higienização necessária. Eu não preciso me lambuzar todo com ele para poder cheirar esterco. Então, nós precisamos observar isso. Apostasia é seguir a Deus do meu jeito. Note que não é deixar de seguir a Deus, não é deixar de servir a Deus, mas é servi-lo, porém, do meu jeito, de uma forma que me agrada. E isso me leva a entender o que é enoteísmo. E isso que o povo de Israel fazia. Eles adoravam a Deus, mas reconheciam outros. Por isso, quando nós dizemos assim, eu sirvo a um Deus fiel, não, eu não sirvo a um Deus fiel, eu sirvo ao Deus fiel. Por quê? Porque eu não reconheço outros deuses. Compreende? Eu não reconheço outros deuses. Quando a palavra de Deus no Antigo Testamento, ela nos traz textos dizendo a respeito de outros deuses, ela não está falando a respeito, veja bem, que o povo de Israel deveria reconhecer os outros deuses. Pelo contrário, o povo de Israel deveria abominar os outros deuses. Abominar. O povo de Israel deveria descartá-los. Quando Paulo escreve e ele fala sobre a comida consagrada aos ídolos, ele diz que a comida consagrada aos ídolos não é nada, porque o ídolo não é nada. Paulo está dizendo que você pode consagrar alguma coisa a um ídolo, mas ele, no entendimento dele, ele está dizendo assim, o ídolo não é nada, ou seja, outros deuses não existem, o ídolo não tem poder, Deus é um só. Ele está dizendo isso. Mas ele também diz, olha, mas se por acaso você comer uma comida oferecida aos ídolos vai escandalizar o seu irmão, por causa do seu irmão, então não coma. Então isso significa que havia irmãos ainda naquele tempo, no Novo Testamento, que, embora adorassem a Deus, reconheciam outros deuses. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A Bíblia se refere a Satanás como Deus desse século, mas não porque Deus o entronizou como Deus. Quando Satanás quis ser Deus e quis tomar o lugar de Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi lançado dos céus e junto com ele, um terço dos anjos que ele havia seduzido, que ele havia enganado. Ou seja, Deus deixou claro, não há outro Deus. Ninguém pode ser Deus no lugar do Senhor. Mas Satanás é tido como Deus desse século. Por quê? Porque as pessoas o reconhecem como Deus. Existe adoração a Satanás? Existe adoração a outros deuses? Por quê? Porque Deus os nomeou? Não. Quando você pega o panteão dos egípcios, dos babilônicos, quando você pega o panteão dos sumérios, o panteão dos fenícios, dos gregos, né? Talvez o mais conhecido seja dos gregos e dos romanos, mas todos esses que eu disse, existe o seu panteão, o seu escalonamento de deuses. Todos esses povos foram eles quem elegeram esses deuses, sob a influência de Satanás. Não foi Deus quem os elegeu. Portanto, até o nosso vocabulário precisa mudar. Eu não sirvo a um Deus poderoso, eu sirvo ao Deus poderoso. O Deus poderoso, é no singular, porque nosso Deus não é mais um. Nosso Deus não é mais um. Nosso Deus não é como os gregos acreditam, ao Deus dos deuses. Ele é Zeus. Não, ele é o único Deus. Não existe outro Deus diante de Deus. E nunca jamais haverá. Deus é um só. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E nós precisamos compreender isso. E então a gente entende aqui o que significa enoteísmo. Eu adoro um Deus, mas reconheço outros. E Israel viveu isso o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro. Reconhecendo a Deus,
ou melhor, adorando a Deus, mas reconhecendo a outros deuses. Isso foi fatal para o povo de Israel, porque pelo fato deles reconhecerem outros deuses, eles bandearam para uma adoração falsa. E aqui nós vamos ver algo mais sério dentro desta mensagem, e você vai ficar de queixo caído, embora eu já tenha citado a respeito desse assunto, eu tenho certeza. Então aqui nós temos em Jeremias, capítulo de número 11, versículo 11 ao 13, veja o que nos diz a palavra de Deus para esse terceiro tópico dessa mensagem. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal, porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para a vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Cuidado como você adora. Cuidado como você adora. O que é que o texto está dizendo? Aqui está citando Jerusalém e aqui está citando Judá. Isso aqui é extremamente interessante. Jerusalém e Judá. O reino estava dividido. Quando nós observamos o reino dividido, nós estamos vendo Jerusalém como a capital do reino do norte, e nós estamos vendo Judá, ou melhor, Jerusalém como capital do reino do sul, Jerusalém como capital de Judá. E nós estamos observando o reino do norte, que tem por nome Israel, e tem como capital Samaria. Quando nós observamos o reino dividido, esta adoração falsa, ela começa no reino do norte, com Jeroboão. Porque ele não queria que o povo saísse do reino do norte e fosse para Jerusalém para adorar o Deus Todo-Poderoso no templo. Ele temia que ele poderia perder o povo por causa da questão da adoração. Então ele vai adotar um novo estilo de adoração, uma nova forma de adoração, e ele vai como que colocar junto, como que compactuar essa adoração falsa ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer que o que eles estão fazendo lá está certo, e o povo vai junto. E o pior, depois, essa influência do que está acontecendo lá no norte, ela vai vir até as tribos do sul. E no sul também eles vão adorar a um Deus falso, como se estivesse adorando o Deus verdadeiro. Nós vamos caminhar nisso. Quando nós observamos, eu quero ver com você o texto de Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Note, quando a Bíblia, ela fala conosco, se você ler Apocalipse 17, você vai ver a própria revelação, porque o anjo dá a revelação ao João, do que está acontecendo, e de quem são os elementos ou os personagens que aparecem no próprio texto. Quando nós vemos a Bíblia falar a respeito de mulher, geralmente está se referindo ao povo de Deus, à igreja. E às vezes se refere até como uma cidade. O povo de Deus é referido como mulher, como uma cidade. E quando nós observamos aqui então o texto, ela diz que esta mulher, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando João a vê, ele se admira. Por quê? Porque se nós observarmos capítulos antes do Apocalipse, nós vamos ver a mulher sendo perseguida, mas ela não é apanhada. E então vai se levantar uma besta do mar, e esta besta vai perseguir a mulher, e logo depois o assunto, ele não termina, ele não diz se a besta alcança a mulher e não alcança a mulher, mas no Apocalipse 17 a mulher aparece. Obviamente a mesma mulher que aparece antes, sendo perseguida. Mas agora, esta mulher está com outras vestes, esta mulher está com outro semblante, e esta mulher está com uma outra atitude.
ela mudou de comportamento. Ela misturou o seu comportamento. Quando nós observamos o Apocalipse, nós precisamos observar que o Apocalipse é um livro de revelação, e um livro que traz a revelação do tempo do fim. E quando nós observamos isso, nós observamos uma mudança no comportamento do povo de Deus ao longo da história. Esta mulher, ela revela como o povo de Deus mudou ao longo da história. Por isso que ela aparece sendo perseguida, mas resistindo e sendo protegida. Mas depois, ela também aparece já apóstata, servindo a Deus do jeito que quer. Isso é um perigo. Isso é uma advertência divina, uma revelação divina, para nós observarmos a maneira que nós vivemos. O que vai categorizar a nossa mudança de vida e observar e viver os impossíveis de Deus na nossa vida, guarde isso no seu coração, meu irmão, é observar o que está escrito nesta palavra. É observar o que está escrito nesta palavra. Jesus disse que esta palavra testifica dele. Observai as Escrituras, elas testificam de mim. Nós precisamos observar o que diz a palavra de Deus. É isso que vai nos guardar. É isso que vai nos preservar. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, o sacrifício providenciado por Deus. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento destacado nesta frase. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não é qualquer palavra. Eles testemunharam sobre as evidências do cumprimento da promessa de Deus no Messias, em Jesus, no Cordeiro. Ou seja, a palavra do seu testemunho é a palavra de Deus. Eles não se desviaram dela, nem para a esquerda e nem para a direita. Eles permaneceram nessa palavra. E isso, então, é dado como vitória. O impossível de Deus opera na nossa vida quando nós observamos essa palavra, debaixo desta palavra, compreendendo o objetivo desta palavra na nossa vida. Isso é muito importante. Cuidado como você adora. Eu quero trazer para vocês aqui como era esta adoração que acontecia nos tempos do Antigo Testamento e que erradicou para até meados do Novo Testamento. As chamadas grandes religiões abraâmicas adoravam, junto com o Deus Todo-Poderoso, uma deusa chamada Axera ou Azera. E quando nós vemos na Bíblia as referências de poste ídolo, se referem a essa deusa. É uma questão de tradução, viu? Muitas traduções já vão trazer que eles adoravam Azera ou Axera. E o nome vai aparecer lá, mas muitas traduções vão trazer como poste ídolo. Por quê? Porque essa deusa muitas vezes era tipificada por uma árvore. Eles a tipificavam por uma árvore. E nós vamos ver aqui, à medida que formos pregando, que em certa feita, esta árvore ela foi plantada dentro do templo para a adoração desta deusa. É algo seríssimo. Mas continuando, essas religiões abraâmicas, você pode falar assim, mas religiões abraâmicas? Sim, sim. Porque quando nós tomamos hoje o islamismo, eles têm por pai Abraão. Os adoradores de Maomé têm por pai Abraão. Abraão é tido como seu profeta. E eles anunciam Abraão como sendo o seu tutor, ou como sendo aquele que iniciou a sua religião. Então, você não pense que apenas o judaísmo se tornou oriundo de Abraão, mas várias religiões se tornaram oriundas do patriarca Abraão. Muito bem. E eles então a adoravam. Ela era uma divindade considerada como doadora. E também esta mesma divindade equivalia à divindade babilônica Estar. E também a grega Astarte, ou Astarote. Nós vamos ver vários escritos assim na Bíblia. Filha de Baal, mais importante deusa dos fenícios. Os seus rituais eram múltiplos, passando por ofertas corporais de teor sexual e também a adoração das suas imagens ou ídolos. Nós vamos ver isso também indo até o panteão dos deuses gregos. E por que não dizer também dos egípcios e dos sumérios? O seu principal culto ocorria no equinócio da primavera e era a altura de grande celebração à fertilidade
e a sexualidade. O sexualismo e erotismo ligados ao seu culto fazia dela uma deusa muito adorada entre os povos, exatamente pelo seu teor. Talvez seja esse o motivo que levou, pasme, o rei Salomão a adorar esta deusa. Em 1 de Reis, capítulo 11, versículo 5, lemos: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas, contrariando o seu Deus. O sábio rei Salomão prestou culto, serviu a Azera, a Xera, Astarote, mesma coisa, serviu a esses deuses. Isso se tornou, irmãos, algo comum, algo que mesclou, algo que entrou sorrateiramente. Lembre-se do que estamos pregando hoje: adoração de verdade. Nós vivemos hoje em um tempo, ceia do fortalecimento, precisamos nos fortalecer em Deus, em que a mistura tenta entrar na igreja. Nós vivemos em um tempo aonde vão querer, já estão nos fazendo parecer quadrados, estão querendo nos parecer ridículos, quando nós não concordamos com aquilo que a Bíblia não concorda. É bonito hoje, é atual hoje, é chamado de ser cabeça aberta hoje, admitir e aceitar certas práticas. Parece que a gente é mais humano ou mais humanista, mas no fundo, isso é mais diabólico do que nós podemos pensar. Querem trocar a palavra de Deus, querem trocar os princípios do Senhor. Eu coloquei para vocês há algum tempo atrás uma postagem falando a respeito da Escócia, do que aprovaram lá, contra a escolha dos pais, sistema educacional, o que equivale à Secretaria da Educação aqui no Brasil, lá, aprovou o ensino na escola de uma ideologia aonde as crianças, 4 anos de idade, o professor pergunta para a criança assim: como é que você quer ser tratado? Por qual nome você quer ser chamado? Na escola, 4 anos de idade. É a criança quem diz como ela quer ser chamada, como ela quer ser tratada, com o que ou como ela se identifica. As brincadeiras, inclusive, foram trocadas e pediram para tirar as brincadeiras que são mais tendenciosas para o masculino e para o feminino. E eles devem ter brincadeiras intermediárias, brincadeiras unissex. Ora, mesmo sem a anuência dos pais, isso é um absurdo, mas está aprovado. E relatos de vários psicólogos, psiquiatras, dizendo quão mal isso vai fazer para essas crianças, mas está aprovado, já está em curso. Irmãos, aceitar essas coisas hoje como normais é um pedido ou é um apelo a ser considerado alguém de mente aberta, alguém de cabeça aberta. Já existem pastores, líderes religiosos, batendo um martelo favorável à nefasta, destruidora ideologia de gênero, que tem destruído famílias, que tem arrasado crianças, que tem acabado com casamentos. Você acha que isso provém de Deus? Você acha que isso é uma ideologia que pode promover o crescimento ou avanço da raça humana? As pessoas precisam refletir. O que muita gente tem chamado de avanço é retrocesso. Inclusive, o que eu estou dizendo aqui, falando de uma forma clara, pode ser identificado por muitas pessoas como uma aversão ou como algo que eles têm chamado aí hoje, né? Essa aversão à questão da sexualidade das pessoas, né? Isso não é verdade. Nós precisamos observar os princípios da palavra de Deus.
Eles têm colocado o nome a esse tipo de atitude de homofobia. Nós somos considerados cientificamente homo sapiens. Medo da humanidade? Medo de ser humano? Isso não cabe. Então a gente precisa observar. As coisas entram de uma forma sorrateira, de uma forma que vai parecer interessante aceitar essas ideias, interessante compactuar com elas, mas que no fundo isso é destruidor. Foi exatamente assim que Satanás seduziu Adão e seduziu Eva. Ele fez-se parecer muito interessante. É exatamente assim que acontecerá a sedução do espírito do anticristo. Vai parecer muito interessante, muito promissor, muito legal, mas no fundo é destruidor. Cuide da sua casa, cuide da sua família, fortaleça-se em Deus, alimente-se da palavra e do Espírito, não misture as coisas. Continuando, os antigos israelitas, sim, foram politeístas, e só uma pequena porção adorava apenas um Deus, só uma pequena porção. O exílio de uma comunidade de elite dentro da Judéia e a destruição do templo de Jerusalém em 586 a.C. foi o que os levou a uma visão universal do monoteísmo restrito. Só depois do cativeiro babilônico. Aqui você compreende por que é que eles entraram no cativeiro babilônico. Por que é que aquilo foi tão devastador. O tempo em que eles ficaram no Egito não foi tão destruidor. Não chegou aos pés do tempo do cativeiro babilônico. Ali eles tiveram tudo destruído, tudo devastado. Justamente por conta desta falsa adoração. Mas pasmem, a 8 quilômetros do templo em Jerusalém, foi encontrado restos de um templo, Telmot Sá, com características semelhantes ao templo sagrado. E ali era adorada Axera, que era uma deusa, como eu disse para vocês, representada por uma árvore, mas também tipificada em estátuas, sempre montada em um animal. E muitas vezes retratada sem os pés. Então ela precisava de um animal para poder ser conduzida. Então nós observamos, veja bem, a 8 quilômetros do templo sagrado, havia restos de um templo, Telmot Sá, bem parecido com o templo sagrado, com o templo de Deus. Inclusive com as 3 divisões. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos, com as 3 divisões. Continuemos. Essa Axera, ou Azerá, na verdade, na mitologia semita, uma deusa mãe cananita. Por que é importante falar de mitologia semita? O que nós falamos quando nós falamos de mitologia semita? Vamos lá. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E quando nós observamos, Noé ele falou a respeito dos seus filhos o que iria acontecer com cada um deles. Sem, os povos de Sem, eles habitavam o Oriente Médio, a parte central ali do Oriente, onde está hoje atualmente Israel, e antigamente também era território israelita. Esta parte do mundo foi habitada pelos semitas. Então, quando nós vamos falar dos povos semitas, quando nós observamos os povos mais antigos, os sumérios, eles são descendentes de Sem. Os babilônicos estão nesse mesmo território ali, também descendentes, pasmem, de Sem. Pastor, mas como pode isso? São descendência de Sem. Os fenícios, descendência de Sem. Se você faça uma pesquisa, pode consultar o Google e coloque descendência de Sem, e você vai ver a quantidade de povos que estão listados ali. Agora veja, Sem foi o filho abençoado por Noé. Mas os povos que saíram dele adotaram uma adoração falsa. Isso quer dizer que você pode ter a bênção de Deus na sua vida, claro. Mas se você não cuidar do ensino, dos princípios da palavra de Deus dentro do seu lar, a sua casa pode ser invadida de uma maneira sorrateira por aquilo que não agrada e nem glorifica a Deus. Isto é extremamente sério. E nós vemos isso aqui acontecer. Os povos semitas,
os povos mais antigos, os egípcios são descendentes de Sem. Quando nós observamos essa descendência e observamos o que eles fizeram, isso é para nos colocar assim, olha, de cabelo em pé. Como todos esses são descendentes de Sem, e Israel também vai fazer parte dessa descendência, quando o povo de Israel, isso mesmo antes de se tornarem Israel, hein? Observe, isso mesmo antes de se tornarem Israel. Quando a Bíblia diz que Abraão ele veio de Ur dos caldeus, é também uma referência interessante, porque no tempo em que ele saiu de Ur, os caldeus não existiam. Mas por que a Bíblia cita Ur dos caldeus? Porque quando isso foi escrito por Moisés, já havia acontecido, e agora os caldeus eram um povo extremamente conhecido. Então, para dar uma referência de onde ele saiu, perto de onde, era muito mais importante se colocar uma referência do presente enquanto ele escrevera. Mas no tempo em que ele saiu, não existiam os caldeus. Ele saiu de Ur. Onde? Babilônia. Território babilônico. Exatamente. Foi dali que ele saiu. Povos semitas. Deus o disse, saia dessa terra. Um dos motivos pelos quais ele deveria sair dali, por causa da adoração que era prestada naquele lugar. Eu farei de você um povo. Por que Deus iria fazer de Abraão um povo? Porque Deus não compactuava com aquela adoração. Estava tudo errado. Porque Deus resolveu, preste atenção, fazer um povo e nesse povo estabelecer um começo, dar um ditame de leis e de princípios. Preste bastante atenção nisso. Porque os povos que deveriam adorar a Deus como único Deus, nós já estamos falando de povos oriundos de Noé, o que é que esses povos faziam? Eles não serviam a Deus. Eles não adoravam a Deus. Compreende agora o que está acontecendo? Então Deus diz, Abraão, sai desse lugar, deixe essa terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus queria estabelecer a adoração verdadeira, da forma correta. Então observe isso, a 8 quilômetros já havia esse templo. Essa deusa, ela era uma deusa semita, uma deusa mãe. E ela foi adotada como uma deusa mãe cananita, por Canaã. A gente fica assim, né? Até cantamos, né? Canaã chegou, né? Caminhando eu vou para Canaã. Porém, Canaã já era uma cidade que era contra os princípios de Deus. Deveria ser habitada pelo povo de Deus para poder mudar os princípios, né? E quando nós falamos a respeito disso, nós falamos isso de uma forma legal, porque Abraão comprou todo aquele território. Todo esse território que é dito como território de reconquista para o povo de Israel, preste atenção, foi território porque Deus prometeu a Abraão que faria dele um povo. Deus deu o território para Abraão, não através de guerras, mas através de posses. Abraão foi muito rico, Deus o engrandeceu tremendamente, e ele comprou aquele território. Todo aquele território foi comprado por ele. E advento depois, esse território foi tomado pelos povos que habitavam ali. E o povo de Israel precisava então reconquistar esse território. E nesse território estabelecer um serviço, uma adoração, um relacionamento com Deus, da forma que Deus desejava, e não da forma que os povos faziam, pensando, quem sabe, que estavam fazendo certo. Então observemos, ela aparece em várias fontes acadianas. O que quando se fala sobre fontes acadianas? O acadiano era uma língua semítica. Era uma língua semítica, língua extremamente antiga. Azera é identificada como rainha, consorte do deus sumério Anu. Olha aí a Suméria aparecendo aí. E do deus ugarítico. Ugarite também é uma cidade inclusive portuária da Síria. E esse deus é chamado nessa cidade portuária da Síria, pasmem, de El, uma partícula do nome de Deus. Então esse Deus na Síria era chamado de El. A religião ugarítica estava centrada no Deus-chefe. O Deus-chefe que se chamava El, que era tido como o pai da humanidade, que era tido como o criador da criação. Então veja, na Síria era adorado um Deus chamado El.
como o Deus criador e pai da criação, mas que não era o Deus todo-poderoso. Olha que coisa, um Deus El. A religião, a corte de El, era chamada de Elohim. Olha para você ver. O nome da suprema autoridade divina em Ugarit era El. Um dos nomes, como eu já disse, do Deus de Israel. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 33, versículo 20, olha o que nós encontramos. Aqui também nós vamos ter uma questão de tradução. Ó, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Sabe como é que está isso aqui no hebraico? E chamou-lhe El, o Deus de Israel. Isso aqui é Jacó em Siquém, quando ele está voltando para Israel. Isso aqui é Jacó depois que lutou com o anjo. Assim, quando ele teve um encontro com Deus, teve aquele sonho, pegou a pedra, derramou o azeite que ele possuía, o óleo que ele possuía, e ficou na casa do seu tio 20 anos. Depois ele vai voltar para a sua terra, vai passar por aquele encontro com Deus no Vale de Jaboque. Ele está voltando e tudo corre bem. Ele vai fazer um altar. E ali, naquele lugar, em Siquém, ele vai levantar um altar, veja bem, na terra de Canaã. Siquém está em Canaã. Ele vai levantar um altar e vai chamar esse altar de El, que é o Deus de Israel. Muito bem. A religião de Jeroboão, no Reino do Norte, absorveu esse culto feito a Baal. E em pouco tempo, preste atenção, parecia não haver diferença entre os dois cultos. Ou se existia, era uma diferença tão pequena que nem era observada. Era apenas uma questão teológica. Foi com esse tipo de problema que os profetas no Antigo Testamento tiveram que enfrentar. Foi esse tipo de problema que Elias teve que enfrentar. 2 de Reis, capítulo de número 21, versículo número 7. Também pôs a imagem de escultura do porte ídolo. Quando os textos do Antigo Testamento falam de imagem de escultura de porte ídolo, você vai encontrar também na tradução de português, no português, em outras versões, a palavra Azera, que equivale a Axera, essa deusa, ok? Então toda vez que aparece imagem de porte ídolo, está se referindo a essa deusa. Também pôs a imagem de escultura do porte ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. O que esse texto está dizendo? Esse texto está falando sobre Manassés. Ele fez uma imagem de Axera e colocou essa imagem no templo que Salomão construiu, no templo que Davi queria construir, dada a mistura religiosa que acontecia no meio do povo de Deus. O povo naquele tempo, irmãos, eles não tinham acesso como nós temos hoje ao texto das Escrituras, a maneira que nós temos hoje. As coisas estavam acontecendo, o que nós lemos hoje por escrito, os profetas estavam falando naquele tempo. Eles precisavam ficar corrigindo rotas. Estavam dizendo: não é assim, isso aqui está errado, isso aqui não é dessa forma, isso aqui não é dessa maneira. Quando não havia um profeta por perto para poder esclarecer o assunto, eles faziam o que dava na teia. Eles faziam o que viam os outros povos fazerem. Eles imitavam os outros povos. É também uma das premissas quando você vê na palavra de Deus dizendo que o povo de Deus não deveria invejar os outros povos, não deveria imitar os outros povos. Está falando de algo seríssimo, de algo que acontecia, de algo que fazia parte na vida deles. O livro de Jeremias, escrito por volta do ano 628 a.C., refere-se a Zerá quando menciona a rainha dos céus. Nos capítulos 7, versículo 18, está escrito assim: os filhos, eu já preguei sobre esse texto, os filhos apanharam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus.
e oferecem libações para outros deuses para me provocarem a ira. E quando nós observamos o mesmo capítulo 44, versículo 22 do profeta Jeremias, diz assim: de modo que o Senhor não podia mais suportar a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em deserto, em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Ou seja, o Deus que opera o impossível, Ele não estava fazendo o impossível no meio do seu povo, porque o seu povo não estava o adorando de verdade, da maneira correta. Observa o que nós lemos. Quando nós citamos aqui o profeta Jeremias, isso é antes do cativeiro que está por vir, e que o profeta disse que viria, e foi contestado, rebatido, maltratado, caluniado pela geração de profetas que vivia no tempo dele, dizendo que ele era um profeta mentiroso. Foi castigado pelo rei da época por causa disso, por dizer: olha, vocês vão entrar em cativeiro. E eles diziam assim, mas como? Se o Senhor prometeu que nos faria entrar na terra e que Ele seria conosco e nos daria vitória, como é que Deus, agora que prometeu isso, pode nos permitir entrar em cativeiro? Isso não pode ser verdade, essa profecia só pode ser falsa. Muitas vezes nós entendemos assim: Deus me prometeu, está tudo resolvido. E nós esquecemos que numa promessa existe uma aliança. E numa aliança existem duas partes. E as duas partes, elas têm privilégios na aliança, mas as duas partes também têm responsabilidade. O casamento, ele não é feito apenas da fidelidade do marido, ele é feito também da fidelidade da esposa. Ele não é feito apenas do compromisso do marido, ele é feito também do compromisso da esposa. Ou seja, um precisa corresponder ao outro, isso é se encaixar. Quando a Bíblia fala sobre se tornar, ou tornando-se, tornarão uma só carne, está querendo dizer que eles vão se encaixar. É isso, eles vão se encaixar. A adoração, quando é tida como o adultério, né, ou adoração adúltera, por que ela é destacada assim? Porque quando se adora um outro Deus, se encaixa a Ele. É por isso que toda a adoração falsa é tida como adultério, porque é se encaixar, é o mesmo termo, e se tornarão uma só carne. Eles se encaixam, homem e mulher. Obviamente está falando da questão sexual, mas muito mais do que isso, porque assim como há um encaixe de corpos, há um encaixe de mente, há um encaixe de propósito, há um encaixe de pensamento, pensar a mesma coisa, há um encaixe de prática, é a mesma coisa. É o elemento físico trazendo uma amostra do que acontece de fato no reino espiritual. Então aqui nós observamos isso. Eles estavam se encaixando, eles estavam se modelando, amoldando-se a outros deuses. E isso era algo terrível diante do Senhor. Agora vai ficar mais fácil de compreender, e talvez eu poderia começar a pregar novamente, né? Ou começar uma nova mensagem a partir da conclusão. Observe o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Apenas o versículo 23 do capítulo 4 do Evangelho de João. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Entendeu agora esse versículo? Entendeu agora o que quer dizer esse encontro? Compreendeu agora quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana? Por que ele vai ali? Ele estava indo a uma fração do que eram as tribos do norte, que já haviam se perdido. As 10 tribos do norte já haviam desaparecido naquele tempo. Por isso ele vem às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele se encontra com aquela mulher no poço de Jacó, a pergunta da mulher é: Senhor, então onde nós devemos adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Onde nós devemos adorar? Veja bem, como em Jerusalém a adoração a que ela se referia estava corrompida. Corrompida. Por quê? Porque a Axera, para o povo de Israel, deixe-me explicar isso, ela foi adotada como a mulher de El, do Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel imitava
rejeitando a adoração dos outros deuses, eles disseram assim: não, o nosso Deus também precisa ter uma esposa. O nosso Deus também precisa ter uma família. Isso é bonito. O nosso Deus também precisa ser tocável. Por que os outros povos têm deuses que são tocáveis? Tem ídolos, tem postes ídolos, e nós não temos. Nós descobrimos a esposa de El. É a Xera. A Xera é a esposa de El. E nesse tipo de adoração, inclusive Deus foi rebaixado. Por quê? Porque a Xera era filha de Baal. Eles colocaram inclusive um Deus, de uma certa forma, acima do Deus Todo-Poderoso, que é o que sempre Satanás quis. Ser adorado acima de Deus. Observe a astúcia do inimigo. Observe a armadilha. Então, quando esta mulher ali no poço faz essa pergunta, ela é extremamente profunda. E no interim, no escopo de toda esta pregação, espero que você compreenda, está a inserção deste encontro de Jesus com esta mulher samaritana, e que faz essa pergunta. E Jesus diz: a hora vem, e agora já chegou, esse é o momento, em que os verdadeiros adoradores, por que ele fala de verdadeiros adoradores? Porque aqueles que adoravam a Deus, ou que adoram a Deus do jeito que querem, são falsos. Compreende? Por isso o título dessa mensagem na ceia do fortalecimento: adoração verdadeira. Porque fazer o que quer torna a adoração falsa. Isso é muito perigoso. Eu não tenho mais tempo aqui para poder aprofundar em trazer isso para os dias atuais. Mas eu sei que Deus está falando com você aí. Quanta coisa nós temos visto hoje que está longe das Escrituras. Uma forma de cultuar a Deus esquisita. Um jeito estranho. Mais do que isso, antibíblica. Sem apoio nas Escrituras. Sabe? As pessoas dizem assim: não, nós temos uma visão diferente. Eu quero dizer uma coisa para você. Inclusive, lema da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso não muda. Mas as pessoas estão mudando o jeito de servir, de adorar. Estão inclusive querendo dar uma nova interpretação ao texto das Escrituras, enquanto que a própria Bíblia é intérprete de si mesma. Eu não inventei um assunto aqui, citei Bíblia por Bíblia para poder chegar em João capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós fizemos um caminho para poder te responder o porquê aquela mulher fez aquela pergunta. Onde é que nós devemos adorar? O lugar é o que menos importa. Embora nós começamos o texto, o Senhor dizendo: observe, não ofereça o teu sacrifício no lugar em que você bem entender. Então, quando eu digo lugar é o que menos importa, porque nós estamos colocando aqui a forma, a maneira. É preciso agradar a Deus. Não pode ser do jeito que a gente quer. E a gente tem a pergunta dessa mulher baseado nisso. E nós temos então a resposta de Jesus: a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores, entende? Então não é algo de ficar espiritualizando, é porque é uma adoração que é feita fora do princípio da palavra de Deus, fora do que Deus quer, ela é falsa. Então vai ser feita por falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o artigo, não é um, o Pai. E aqui Deus é colocado como Pai, ou seja, existe relacionamento. Mais do que isso, existe paternidade. Ele está falando de filiação. E aqui ele não havia morrido. Então, aqui por enquanto, ele era o primogênito. O unigênito. Que ele era o único. Ainda não era o primogênito primeiro. Ele era o único, o unigênito. Ele ainda não havia se tornado primogênito. Não havia aberto esse acesso. Mas ele já nos incita, falando com aquela mulher, a considerar de onde nós saímos de Deus. É uma relação de paternidade. Adorarão o Pai em espírito. É o que vem de dentro. Então é uma adoração espiritual. Note, não precisa construir uma imagem. Não precisa fazer uma axera, uma zerá, um poste ídolo. Uma imagem que seja de madeira, que seja de ferro, que seja de bronze. Não precisa fazer uma imagem do tabernáculo. Como ela disse, será no templo a adoração?
Não precisa fazer uma nova arca da aliança, não precisa fazer um novo candelabro, não precisa fazer um altar, não precisa fazer uma mesa com os pães da propiciação, um altar de incenso. Não tem necessidade. Não precisa fazer um altar de holocausto. Não tem necessidade de fazer nada disso. Em espírito e em verdade. Do jeito que Deus quer. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Não por uma necessidade, mas por um princípio. Deus não quer uma adoração onde nós digamos a Ele como Ele tem que ser. O senhor tem que ter uma esposa. O senhor também tem que ter filhos. O senhor tem que ter uma imagem que a gente possa tocar. Não. Deus não quer que aquele que adore dite como deve ser a adoração. Porque Ele é o Senhor. Para concluir, 1 Reis, capítulo 18, verso 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo. Na nova versão transformadora, vai dizer, os 400 profetas de Azerá, Axera, que serviam a Jezabel, que era fenícia, povo semita, que comem, está dizendo sobre esses profetas, 400 profetas de Azerá, na mesa de Jezabel. Tempo do profeta Elias. Ele desafiando. Então aquele desafio que é pregado, né, que nós enaltecemos, fogo caiu do céu, aquela coisa toda, que maravilha, que maravilha. Confronto à forma de adoração estava tipificado aqui. Estava tipificado aqui. E em Israel, o rei Acabe e a rainha Jezabel adoravam ao Deus El, dizendo que era o Deus Todo-Poderoso, como esposo de Azera, sendo tipificado ali naquele casamento, envolvido com tanta coisa que não agradava a Deus. Adoração de verdade. Ceia do fortalecimento, dentro dos 40 dias de milagres, falando sobre o milagre do impossível. Compreende agora? Porque é que muitos dos impossíveis que Deus, o único que pode fazê-lo é o Deus Todo-Poderoso. Porque que muitas vezes Deus não opera esse impossível? Porque Ele quer ser adorado de verdade. Tome na sua mão o pão nesse momento. E tome na sua mão também a água. Eu quero orar com você. Pai Celestial, nós acabamos de ouvir a sua palavra nessa ceia do fortalecimento. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos compreender como te adorar. Não é difícil, é só observar a sua palavra. E nós queremos aprender com o Senhor, com a sua palavra, com o seu Espírito, com a sua palavra, com o seu Espírito, como te adorar. Meu Deus, nos fortaleça, para que nós não criemos uma mistura, para que nós não inventemos uma religião, para que nós não inventemos uma forma, uma maneira de te adorar, pior, para que nós não façamos as coisas do jeito que nós queremos, da maneira que mais nos agrada e que é mais confortável a nós, mas que nós possamos servir ao Senhor com toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, nós possamos te amar em nome de Jesus. Nesse momento, meu Pai, fortalece a toda pessoa que está fraca, que está desanimada, que está caída, que está se sentindo destruída. E, meu Deus, restaura este irmão, esta irmã. Aí sim, meu Deus, faça o milagre do impossível. Em nome de Jesus, nós te oramos. Pode comer e pode beber. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Você pode, nesse momento, que está me ouvindo, estenda as suas mãos, feche os seus olhos. Pai Celestial, eu te peço agora que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Que o Senhor seja
Deus do nosso país, Deus da nossa nação, que haja conversão de verdade nesta nação, e o Senhor cure a nossa nação, livre a nossa nação de todo mal, desta pandemia, livre a nossa nação, dê saúde ao Brasil, cubra os céus do nosso Brasil com o seu poder, porque o Senhor é maior do que tudo, ó Pai. Abençoe, meu Deus, a cidade de Belo Horizonte, onde nós estamos plantados. Abençoe o estado de Minas Gerais. Abençoe os nossos líderes, pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genaro, o pastor Leandro, o pastor Stefano, o pastor Altair, o pastor Itamar. Abençoe os nossos líderes, Pai, no poder do nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, os pastores desta igreja local. Cada família, meu Deus, desta igreja, cada membro desta igreja, abençoe e fortaleça com seu poder. Em um nome poderoso de Jesus, nós oramos para a glória do Senhor. Amém e amém. No domingo próximo, nós estaremos no Domingo da Família. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua casa, para a sua família, uma palavra poderosa, vinda da parte do Senhor. Uma palavra que tem o título Milagre de Permanecer Juntos. Nós precisamos permanecer juntos como família na presença de Deus. Quarta-feira, curando sentimentos e emoções na poderosa corrente das 7 orações. Nós estamos falando sobre curando sentimentos e emoções. Muito importante você participar conosco, você nos ouvir as pregações. O Brasil, o nosso país, é o campeão de doenças psicossomáticas. E o segundo país no mundo em questão de depressão. Terrível isso. Claro que nós somos um país imenso, de proporções continentais. Mas não é necessário viver assim. Nós podemos viver livres pelo poder do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu espero e oro para que você tenha uma boa semana, para que você desfrute da presença de Deus na sua vida, na sua família, com muita responsabilidade, com muito cuidado. Estamos enfrentando uma pandemia que ainda não acabou, mas que vai passar em nome de Jesus. Então é momento de muita responsabilidade, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos aqui, aprendendo a sua palavra nesta ceia do fortalecimento. Agora que nós nos despedimos, meu Deus, que nós fiquemos em paz e cobertos com o sangue do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Boa semana, em nome de Jesus.